but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor.
Olá, bem-vindos a mais um Pray and Destroy da Gravidade Zero Church, nosso culto no meio da semana. Hoje é terça-feira, estamos aqui para adorar ao Senhor e para ouvir o que Ele tem para nós nesse dia. E eu penso que para esse período, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, neste dia, Senhor, enche o nosso espírito com a Tua palavra e realmente faça-nos olhar aquilo que o Senhor quer que nós olhemos, aquilo que o Senhor quer que nós valorizemos neste tempo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, fala ao nosso espírito. Senhor, muito obrigada por este dia, em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu estava pensando nesse dia, o que tem valor para mim? O que tem valor para nós? O que tem valor para você? O que você valoriza na vida? O que é valioso para você? O que você dedica tempo? O que você dedica dinheiro? O que você dedica? O que você se dedica mais? O que você tem no seu coração? Deus tem falado comigo. Sabe, nós falamos tanto de honra, não vamos honrar nossos pais, vamos honrar nossos pastores, vamos honrar nossos líderes, vamos honrar e honra atrai o céu, mas especificamente o que você honra é o que você valoriza, ou o que você valoriza é o que você honra. Então assim, vale a pena a gente pensar nesse dia sobre as coisas que nós damos valor. O que você dá valor? Estava pensando que num tempo como esse, onde nós estamos fechados nas nossas casas, nós estamos aqui quase que sem poder sair de casa, na maioria das vezes não saímos mesmo, e todo o tempo na casa, todo o tempo com os nossos filhos, todo o tempo com os nossos esposos, mas o que nós valorizamos disso tudo? As dores da nossa vida, as situações difíceis, as coisas que têm nos acompanhado neste tempo, o que nós valorizamos? Sabe, a gente precisa avaliar, a gente precisa pensar sobre isso. E hoje é um tempo de pensar. Existe na palavra um personagem que é muito importante, que nos ajuda a pensar nisso. Era uma pessoa que valorizava a sua cidadania, era uma pessoa que valorizava o fato de ser muito estudioso, era um homem que valorizava o conhecimento na palavra, era um homem que valorizava o conhecimento da Torá, as leis, as regras que existiam na lei do Senhor. Era um homem que valorizava o fato de ser um conhecedor e por isso se tornou um perseguidor da igreja. Então nós estamos falando sobre Saulo de Tarso. Saulo era muito estudioso, era um homem que fazia tudo para agradar a Deus, ou pelo menos ele achava que fazia. Porque quando ele perseguia os cristãos, ele achava que estava perseguindo os cristãos, agradando a Deus. Então você imagina um homem como Saulo, um perseguidor dos cristãos, que estava fazendo uma carta para ir para Damasco, matar mais alguns cristãos, só que aí no meio do caminho, ele passa por uma situação completamente desconhecida, não só dele, mas ele tem um encontro com aquele que ele perseguia. E quando ele cai ao chão, ele fala: meu Deus, quem é você? E Jesus fala: sou Jesus, a quem tu persegues. E eu creio que ali, os olhos dele, apesar de serem cegados, fechados, ele viu que aquele era Jesus de verdade. E ele teve um encontro com Deus. Ele foi um homem que tinha tanto conhecimento, ele era um homem que fazia o que era reto diante da lei. Ele era um cidadão romano, ele era um homem que estudou aos pés do maior teólogo da história, Gamaliel,
ou não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas era um homem que tinha conhecimento da Bíblia, era um fariseu que conhecia a Torá, conhecimento da Torá profundo, e ele estudou com ele aprendeu com ele. E de repente, ele viu que o que ele conhecia não era nada. Sabe o que a gente valoriza na vida? O que a gente valoriza? O que a gente valoriza é o que a gente dá tempo àquilo. O que a gente valoriza é o que a gente se dedica àquilo. Muitos de nós hoje estamos aqui presos e não estamos nem trabalhando. E muitos de nós valorizávamos tanto o nosso trabalho e a gente falava assim, puxa, eu corri tanto, os meus filhos cresceram tão rápido, eu não vi eles crescendo. Na verdade, não, você trabalhava tanto que você não tinha tempo para ver o que estava acontecendo dentro da sua casa. E hoje você tem tempo para ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Você tem tempo para ver o que está acontecendo ao seu redor. Você tem tempo para ver o que está acontecendo com a sua família. O que está acontecendo dentro da sua casa. Sabe, é como uma criança. A Bíblia fala que nós devemos ser como crianças para herdar o reino dos céus. Nós devemos pensar como uma criança. Você já viu quando você chega com um Kinder Ovo em casa, uma bolinha de chocolate desse tamanho, quase não tem chocolate, não é verdade? Não tem gosto de nada. E aí, o que a criança quer daquilo? É o presentinho que está lá dentro. Então, para a criança, um negocinho de plástico desse tamaninho, que faz monta-montazinho lá, é mais importante do que o próprio chocolate que está fora. Porque muitos deles abrem por causa do brinquedinho. Para a criança, as coisas puras, as coisas pequenas, as coisas muitas vezes são simples, têm mais valor. Eu acho que Deus quer que a gente, nesse tempo, valorize as coisas pequenas. Sabe, valorize as coisas que muitos não dão valor. Que nós valorizemos as coisas que a gente não olhava. Você já parou para pensar quantas vezes a gente entra e sai da nossa casa, muitas vezes não vê nem o que está em cima da nossa bancada da entrada. A gente muitas vezes não olha nem uma flor que saiu no jardim, porque a gente entra e sai tão ocupados, tão preocupados, tão atarefados, que a gente não valoriza as coisas pequenas. O que você tem dado valor? Se você não tem dado valor a nada nesse tempo, talvez seja a hora de você parar e avaliar e refletir aquilo que te dá valor, o que você dá valor. Porque o que você dá valor é o que merece a sua honra, a sua família, seus amigos, seus parentes, o seu pastor, a sua igreja. O que você dá valor? Nós devemos dar valor às coisas pequenas. Amém? Saulo foi um homem, como eu falei, conhecedor, foi um fariseu. E a gente tem até algumas pessoas que brincam falando que ele foi o maior dos fariseus, né? E ele mandando suas cartas, depois de convertido, depois que ele realmente decidiu conhecer Jesus, porque quando ele teve seus olhos abertos, ele passou bastante tempo estudando Cristo, conhecendo Cristo na intimidade, no deserto. E ele teve um tempo em que ele pôde se apresentar a Cristo e Cristo se apresentar a ele. Eu penso que nesses dias, esse tempo que nós estamos fechados, enclausurados em nossas casas, nós estamos tendo um tempo de conhecer a Jesus de uma maneira que a gente nunca conheceu. De conhecer um Jesus que a gente não dava tempo para conhecer, né? Porque a gente não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada, quase não tinha tempo de dormir, ou quando tinha tempo fazia outras coisas. Você pode fazer outras coisas, desde que você faça essas outras coisas lembrando que você é um homem de Deus e que Jesus habita em você. Porque tudo que você faz tem que ser para Ele, dele e por Ele. Porque não há nada melhor do que fazer tudo com Ele, por Ele e para Ele. Ele é tudo, certo? Então nós devemos valorizar aquilo que merece valor. E em Filipenses 3, versos 7 e 8,
Saulo, que já não era mais Saulo, era Paulo, escrevendo uma carta aos Filipenses, falou assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Saulo, conhecedor da Torá, homem estudado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, perseguidor dos cristãos, conheceu Jesus e está conhecendo Jesus a cada dia, diz que tudo o que era de antes para ele era como esterco, que o melhor era conhecer e ganhar a Cristo. Meu Deus, quem nós estamos valorizando na vida? O que nós estamos dando valor? O nosso muito estudo, as nossas MBAs, os nossos seminários, os nossos cursos de teologia, ou o nosso muito trabalho, eu sou gerente, diretor ou vice-presidente? O que nós estamos valorizando hoje não é nada comparado ao tempo que nós estamos tendo para conhecer a Cristo. O que ficou para trás ficou. Glória a Deus, nós não vamos jogar nada fora. Conhecimento é bom, o nosso trabalho é muito bom, o nosso salário é muito bom, tudo é muito bom. Porém, o que nós vamos olhar com melhor valor? O que nós vamos valorizar melhor? O que nós vamos dar valor na vida? Nós devemos hoje valorizar as coisas simples, valorizar as coisas pequenas, valorizar as coisas que muitas vezes são desprezíveis pelos outros. Sabe, valorizar a nossa família, valorizar os nossos pais, os nossos filhos, valorizar os nossos esposos, valorizar a louça que você tem que lavar na cozinha porque você tem comida em casa. E aí você pode valorizar isso. Quando Deus, que é o autor da vida, nos mostra o que a gente deve dar valor, nós passamos a enxergar as coisas da melhor maneira possível. E nós passamos a enxergar as melhores coisas da vida. Por quê? Porque nós deixamos de valorizar as coisas que não são para valorizar as coisas que são. O que tem valor para você? Sabe, tem gente desprezando a vida. Sabe, tem gente jogando fora casamento. Tem gente desvalorizando a família. Tem gente desvalorizando a casa que mora. Tem gente que não está olhando para as coisas que devem ser olhadas. Sabe, nós devemos viver por fé. Olhar para as coisas que não são. Por quê? Porque Deus, ele é bom em todo o tempo. Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que promete, cumpre e que faz segundo o seu plano e o seu propósito. Sabe, se você está achando que sua vida está de ponta cabeça, que nada está no lugar certo, que nada está do jeito que você gostaria que estivesse, talvez Deus esteja permitindo que as coisas aconteçam para que você valorize as coisas melhores, as coisas boas, para que você olhe no foco daquilo que pode ser um tesouro, não um tesouro corruptível, que se enferruja ou que as traças consomem, mas o tesouro que é verdadeiro e é permanente, o tesouro que é eterno. O que é um tesouro eterno para você? Quando a gente entende o que Deus está fazendo, a gente valoriza o que Deus é. Quando a gente entende que Deus, ele é Deus e que ele tem um plano melhor do que o nosso, a gente valoriza o que a gente está vivendo. Nós devemos hoje dar valor ao que é digno deste valor. Nós devemos olhar as coisas vendo que Deus está no centro de todas as coisas. Ou você acha que tudo que está acontecendo no mundo não tem um plano e um propósito maior? Eu digo que tem.
tudo tem um plano e um propósito diante do Senhor para acontecer. O que tem valor para você? Sabe, tem gente brigando por nada, tem casamentos sendo destruídos por nada, porque muitas vezes a pessoa não estava nem acostumada mais a viver com a família, porque ficava tanto na rua, trabalhando ou buscando os seus próprios interesses, que acabou se tornando egoísmo, a pessoa só pensou nela. E aí, a partir do momento que fica 24 horas dentro de uma casa, a pessoa não sabe mais quem que é aquela pessoa que está ao lado. Se aquela pessoa é amigo ou é inimigo. Nós devemos amar os nossos inimigos. Então eu creio que quando Deus institui um casamento, aquela aliança firmada no altar, uma aliança com o Senhor, nós não devemos abandonar, nós não devemos jogar fora. Nós devemos sim buscar uma ajuda do Senhor para alinhar aquilo que estiver fora do lugar, alinhar as coisas que estiverem fora do padrão, porque o Senhor é Deus, Deus é Deus em Israel, Deus é Deus nas nossas vidas. Deus não permite que nós vivamos uma guerra que Ele não dê a solução. Deus não permite que nós vivamos uma situação difícil se Ele não estiver à frente dessa situação e ali na frente der o socorro, porque é dele que vem o nosso socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Deus é Deus, Deus é Deus. O que você tem valorizado na sua vida? Sabe, eu sou arquiteta, meu marido é arquiteto, nós tínhamos uma construtora. Hoje nós construímos pessoas porque Deus nos removeu do nosso trabalho, no nosso trabalho lá como construtores de casa, para nos transformar em construtores de pessoas, homem que cuida de homens e mulheres, para reestruturar essas pessoas no padrão correto, estabelecer fundamentos da palavra. Nós fundamentávamos casa, agora fundamentamos pessoas. E tudo isso tem acontecido porque Ele tem um propósito e um plano maior. Porque diante dos nossos planos, nós estaríamos até hoje com a nossa construtora. Mas como o plano dele é muito maior e muito melhor que o nosso, hoje nós estamos aqui. E eu valorizo o que eu sou como arquiteta, mas aquilo lá hoje não é o meu valor maior. O meu valor maior é servir ao Senhor, é honrá-lo com as minhas atitudes, é honrá-lo cuidando de pessoas, é honrá-lo amando as pessoas. Eu não estou desprezando o que Ele me deu, mas eu estou valorizando outras coisas. Eu estou dedicando meu tempo a outras coisas. Eu estou dedicando meu tempo e a minha vida a cuidar de pessoas. Hoje, o tempo é de cuidar da minha família, da minha casa. E eu vou valorizar isso, assim como vocês devem valorizar isso. Paulo olhava para o resto da vida dele e agia como se aquilo não fosse nada. Aliás, para ele era esterco, porque ele valoriza o conhecimento de Cristo. Hoje nós devemos valorizar o tempo que nós estamos aqui para conhecer a Cristo. Hoje nós devemos valorizar o tempo que nós estamos dentro da nossa casa para conhecer os nossos esposos. Hoje Deus está colocando a gente dentro das nossas casas para conhecer os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, de uma maneira diferente do que a gente aprendia, de uma maneira diferente do que a gente valorizava. Então, o que tem valor para nós? O que tem valor para nós? A fé é entregar nossa vida e confiar mais nele. A fé desafia a lógica. Aliás, as coisas lógicas são contrárias à fé, porque muitas vezes aquilo é um contrassenso. A fé é seguir crendo que tudo que nós vivemos faz parte de um plano maior e tudo vai fazer sentido ali na frente. Tudo vai fazer sentido. Essa quarentena vai fazer sentido, o fato da gente valorizar nossa família, nossa casa vai fazer sentido, o fato da gente ter que valorizar as coisas pequenas da vida vai fazer sentido, o fato da gente valorizar coisas que a gente nunca valorizava vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido, e isso é viver pela fé.
Como Paulo, tudo que ele viveu depois que ele conheceu Cristo, teve momentos difíceis? Teve. Ele foi o homem que mais aprendeu a padecer por amor a Cristo. Ele aprendeu a padecer por amor a Cristo, ele aprendeu com o sofrimento a valorizar a Cristo, ele aprendeu que as coisas da vida não são nada diante de Cristo, e ele aprendeu que tudo que ele tinha como carga do passado não era nada, porque ele tinha Cristo. Cristo era tudo nele. Então, o que Deus quer para mim e para vocês nesse instante é que a gente valorize tudo nele, em Cristo, porque Cristo é o dono de todas as coisas. Cristo é tudo na nossa vida, e que Ele seja realmente o alvo da nossa fé, o alvo da nossa fé. Eu queria orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu infinito amor. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas vidas com a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos dado fé para acreditar nas coisas que nós não vemos, para acreditar nessa loucura toda, sabendo que o Senhor tem um plano maior a hora que terminar tudo isso. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem mudado nossa maneira de olhar as coisas da vida, para nós olharmos as coisas que nós devemos valorizar e não para as coisas tolas ou para as coisas fúteis da vida, mas olhar para um Deus que é autor e consumador da nossa fé, olhar para um Deus que está sempre perto de nós, olhar para um Deus e para as coisas que estão acontecendo ao redor, sabendo que Deus é Deus e que nada, nenhuma folha da árvore, nenhum cabelo, fio de cabelo cai da nossa cabeça se não vier do alto, se não for ordenado por Ti. Por isso, Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos e te honramos, meu Pai, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. O Senhor é Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pessoal, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por estar aqui comigo neste tempo, ouvindo do Senhor e aproveitando para estar perto do Senhor. Obrigada por essa dedicação que vocês têm tido. Eu louvo ao Senhor porque vocês têm ouvido a palavra e porque vocês têm desejado estar perto dEle. Aproveitem este tempo para estar mais em família, aproveitem este tempo para valorizar as coisas que vocês nem olhavam, porque eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para nós, a hora que acabar tudo isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um restante de semana maravilhoso e nós nos vemos aqui no domingo no Online Experience às 18 horas. Deus abençoe.